Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de falar um pouquinho aqui, não sobre as festas judaicas, né? Estou lendo um livro que dá uma explicação um pouco mais aprofundada, né, sobre as festas judaicas, as festas do Senhor para Israel. E aqui nós vemos a profundidade, né? Tá aqui o nome do autor. E aqui vem trazendo, né, as 7 festas, e que na realidade se inicia com o Shabat, né, com o sábado, como o descanso que nós temos, né, ali em Hebreus. Tudo que foi escrito foi como sombra e apontando para aquilo que viria. Então nós vemos o sábado em Hebreus, né, quando nós vemos o descanso que nós temos em Cristo, né, principalmente Hebreus capítulo 4. Toda a carta aos Hebreus ela é direcionada ao sacrifício do Senhor e todo o plano redentor. E aí nós vemos que aqui em Levítico capítulo 23, dos verso 1 a 44, vai falando sobre o plano de Deus para a humanidade, né, começando ali pela nação de Israel, como símbolo do que viria também e alcançaria então toda a raça humana na questão da expiação, né, na questão da salvação, da reconciliação e de uma vida em santidade, né, de uma vida que agrada a Deus de verdade. E aí inicia-se com a festa do Pessar, né, com a festa da Páscoa, que é passagem, né, que o Senhor passaria sobre as casas, e aquelas que tivessem o sangue do cordeiro que seria imolado, né, nas casas, então o Senhor pouparia aquelas casas. Isso aí já apontava para Cristo, porque lá em Êxodo capítulo 12 vai mostrando que o cordeiro seria macho e sem defeito, e que esse cordeiro foi apontado por João, né, lá em João capítulo 1 verso 29, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus passaria então e pouparia os filhos de Israel em detrimento à nação do Egito, que era uma nação pagã e uma nação anti-Deus. Isso representa todos aqueles que não se voltam para a mensagem do Evangelho e para a restauração, né, feita por Cristo na cruz do Calvário. E todos aqueles que creem na mensagem do Evangelho então são transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. A simbologia ali de que eles saíram do Egito então em direção a Canaã. Só que no processo nós temos o deserto, e esse deserto ele é comparado aqui à festa dos asmos, né, que é um pão sem fermento, que não poderia haver o fermento, e que isso simboliza uma vida de santidade. Paulo fala isso em 1 Coríntios capítulo 5, que nós devemos tirar todo o fermento da maldade. Os judeus deveriam comer essa Páscoa com um cordeiro já imolado e assado, né? Ele era colocado de parte, né? Desde o dia 10 do primeiro mês, né, que é Nissan Abib, março, abril, que foi onde Deus decretou ali que seria o principal dos meses agora, e que seriam então nas festas da primavera, né, nas chuvas temporãs, nas primeiras chuvas, e que Páscoa, Pães Asmos, Primícias e Pentecostes, né, essas são as festas de primavera. Embora as festas de Páscoa, Pães Asmos e Primícias, elas são praticamente nos mesmos dias ali, então comemoradas, o Senhor estipula então que é o primeiro mês. Ou seja, a vida com Cristo, a conversão, ela passa a ser o ato principal das nossas vidas, seguida então de uma vida de santidade, uma vida sem o fermento da maldade, sem o fermento da malícia, e uma vida então com Deus, observando o que está escrito na palavra, porque eles tinham que cumprir a Páscoa e todas as festas de Israel, para Israel, de acordo com o que foi passado para Moisés de como deveria ser. O Senhor ele estipula normas, e a população global hoje nós vemos, e até mesmo dentro das igrejas,
As pessoas procuram uma igreja que possa se adequar às suas próprias cobiças, né? O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias seria exatamente dessa forma. Isso está em 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 4, e as demais passagens que falam sobre a apostasia e sobre a corrupção humana cada vez mais aflorada, principalmente no período da nova era. Mas enfim, o que eu quero mencionar aqui depois nós vamos falando um pouco mais sobre as festas no seu caráter profético. Eu quero falar no caráter profético, sobre o plano redentor até o desdobramento, né, e o fechamento do fim dos tempos, que nós encontramos aqui na festa dos tabernáculos, né, ou das cabanas, em Levítico capítulo 23, a partir do verso 33. E nós vamos ver um pouquinho do caráter profético. Mas eu queria falar agora, neste momento, sobre a colheita de almas, especificamente sobre a colheita de almas. O que não se entende, há divergências, né, no meio teológico sobre as ressurreições, né, quando se darão ressurreições. Daniel fala lá em Daniel 12:2 que uns ressuscitarão do pó da terra para alegria e coroação eterna, e outros para vergonha e desprezo eterno, horror eterno, ou seja, condenação. Mas Daniel não diz que vai ser no mesmo dia, ele fala em perspectiva. Tanto que em Apocalipse capítulo 20, verso 5, fala que a ressurreição dos justos é a primeira ressurreição. Só que essa ressurreição, ela é a comparação de colheita de almas, que Jesus fala em João capítulo 6, verso 35 a 38, sobre a colheita. Então nós temos, Jesus manda olhar para os campos. Então nós temos que olhar para os campos de Israel, como eram feitas, ou como era feita a colheita, porque é uma colheita, só que ela é feita em etapas. Então tinha a colheita, a primeira etapa, né, ou as primeiras etapas, na colheita da cevada, né, que era das primeiras chuvas, as chuvas temporãs, e as últimas chuvas era a colheita do trigo, né, que era a chuva serôdia. E nas últimas colheitas, nós falamos das primeiras 4 festas, né, que era no período de primavera, começando pelo Pessah, né, pela Páscoa, no sacrifício do Cordeiro, que era no mês de março e abril, portanto, principal dos meses, e nós tínhamos ali aproximadamente 7 meses de diferença, e se iniciaria então as 3 últimas festas, que eram as chuvas serôdias, né, as últimas festas e a colheita de trigo. E ali nós temos as trombetas, expiação e a festa dos tabernáculos. Quando nós vemos em Levítico 23, quando se inicia aqui a Páscoa, e ali já aponta, como eu mencionei, para a morte de Cristo, claramente, né? Êxodo capítulo 12, nós vemos que o cordeiro seria macho e sem defeito, e ele foi imolado, sacrificado, e o seu sangue passado nos umbrais. E Jesus fala isso lá em Mateus capítulo 26, sobre o sangue da nova e eterna aliança, que cobre o pecado, que nos purifica de todo o pecado, que nos restaura e que nos apresenta a Deus como uma igreja sem mancha, sem mácula, totalmente livre de condenação, de culpa, por causa do pecado original que corrompeu toda a raça humana e resultou em toda sorte de males, de desgraças e de condenação eterna, porque estávamos mortos nos delitos e pecados. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então isso é o principal. Esse é o começo da nossa vida, né? Como pelas águas do batismo nós fomos sepultados e ressuscitamos, então ressurgimos com Cristo para uma nova vida. E essa nova vida tem que estar em concordância com a palavra de Deus. Por isso que nós temos que observar, por isso que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, por isso que nós temos que examinar as Escrituras. Uma coisa importante sobre a Páscoa é que se nós examinarmos, por exemplo, eles tinham que comer a Páscoa sem o fermento no pão e com as ervas amargas. Lembrar de onde Deus tirou e que agora é uma nova vida em santidade. E o Cordeiro aponta para Cristo. Então, quando nós vemos esse paganismo e que a igreja cristã não está nem aí
se é pagão ou não, e se ofende a santidade de Deus, e se agride a santidade de Deus e os seus atributos, e aquilo que ele instituiu como sendo Páscoa, eles não estão nem aí. E então pegam chocolates em forma de ovo, de coelho, tirando totalmente o foco do Evangelho, tirando o foco do que Deus instituiu, colocando como regra para salvação. Para salvação. E a igreja hoje não está nem aí. Não se detém a isso. Não se importa com isso. Então é um grave erro que a igreja hoje está cometendo, deixando de examinar as Escrituras. Então eu gostaria de falar aqui da colheita de almas. Depois nós vamos falando mais sobre o caráter profético de cada festa. Por exemplo, Jesus, ele cumpriu a festa da Páscoa na sua morte, no seu sacrifício expiatório, na obra salvífica, morte e ressurreição, a festa dos pães asmos, porque Jesus ele morre provavelmente numa quinta-feira, não numa sexta, porque senão não dava os 3 dias na questão do domingo, mas dentro do que continha na antiga lei judaica, tinha o Shabaton, que era 5 sábados extras no ano, e que se estendia então a essa semana da Páscoa. Cristo morre, entra na festa dos pães asmos, porque ele tinha que ser sepultado antes das 6 da tarde, e ele ressuscita na festa das primícias. Então já entra nas primícias, que era a primeira etapa dessa colheita. Jesus morreu e dá a entrada na festa dos pães asmos, porque era assim: a festa da Páscoa no dia 14, dia 15 já dava início à festa dos pães asmos, que eram 7 dias, eles tinham que se alimentar de pães asmos, de pães sem fermento, e se achassem algum fermento tinha que gritar. É isso que a igreja tem que fazer hoje. Se houver fermento na igreja, se houver o pecado, se houver a malícia, tudo aquilo que corrompe a vida cristã, tem que gritar, tem que chorar, tem que prantear, tem que tirar do meio o fermento da maldade, no sentido espiritual, correção, conversão, disciplina. E assim eles faziam, eles gritavam se tivesse algum fermento, porque era a ordem específica de Deus para que não houvesse, porque se tivesse fermento, Deus ia eliminar do povo todos aqueles que estivessem então contaminados com esse fermento. A igreja hoje não está se preocupando com nada. Ela está triste, porque se ela viver uma vida de fato de santidade, ela acha que o mundo vai desprezá-la. Mas o mundo desprezou o próprio Senhor, que instituiu a regra de fé para nós vivermos. Então nós não temos que estar preocupados, nós não temos que ser viuvinhas do mundo. Nós temos que nos alegrar, porque há uma pátria para nós nos céus. E para estes que desprezam a vida com Deus, não haverá. Então nós temos que viver uma vida com Deus de acordo com o que está escrito. Por isso que temos que examinar. Por isso que temos que nos dobrar, conhecer, buscar saber. Aqui, olha, livros. Charles Spurgeon disse: visite bons livros, mas viva na Bíblia. Olha aqui, olha, livros, Bíblias de estudo, para que a gente possa crescer. Esses bons livros vão nos apontar coisas que talvez nós ainda não havíamos visto nas Escrituras. E isso é muito bom. E a igreja hoje tem vivido da forma como ela acha. E Paulo diz em Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, que nós não devemos fazer assim, porque nós já temos uma regra de fé. Nós não vivemos de acordo com o que pensamos. Deus fala isso, para que vocês não vivam da forma que vocês pensam, mas de acordo com os meus decretos. Então nós vemos, quando o Senhor ocorre a Páscoa, Jesus participa. Jesus, a sua vida de santificação, de separação, e que nós devemos fazer, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 5, seguir o Cordeiro Pascal, ou como os moravianos disseram, eis o nosso Cordeiro venceu, vamos segui-lo, em uma vida de santidade. E Cristo sendo, como em 1 Coríntios capítulo 15,
a partir do verso 23, sendo a primícia dos que dormem. Então Cristo é o primeiro ressurreto. E a igreja, com uma promessa futura, ela será ressuscitada, grande parte dela, por ocasião do arrebatamento, e nós, os vivos, os que ficarmos, também fazemos parte de uma colheita. Mas veja, a festa das primícias, Jesus também participa por causa da sua ressurreição. E a festa do Pentecostes, que era 52 dias após a Páscoa, Jesus está presente na descida do Espírito Santo, o seu próprio Espírito. Jesus estará presente na festa das trombetas, no arrebatamento da igreja, na festa da expiação, que no período de tribulação, os estrangeiros, que são pessoas que não foram arrebatadas, e os judeus, então, os estrangeiros que, por meio de decapitação, por meio de sofrimento e de morte da sua própria vida, por crer em Cristo no período de tribulação, pagará com a própria vida, serão salvos também. Então, veja bem, vamos lá agora. Primeira colheita. Quando Jesus ressuscita, a Bíblia fala aqui do período de primícias, da festa das primícias. Jesus ressuscita e Mateus capítulo 27, verso 52, mostra que muitos dos que estavam nos túmulos, que dormiam, ressuscitaram. A Bíblia também diz, em 1 Coríntios capítulo 4, 1 Pedro capítulo 4, verso 6, que ele foi e pregou aos mortos, o evangelho aos mortos. Isso nós entendemos em Efésios capítulo 4, verso 8 e 9, que ele leva cativo e cativeiro. Porque no Sheol tinha aquela parte onde estavam também os santos do Antigo Testamento, que havia um abismo, que na passagem, na parábola do rico e do Lázaro, nós encontramos isso. Uma parábola, ela pode ser tanto algo análogo, como sendo algo real. A parábola tem essa conotação também. E Jesus, ele dá nome, coisa que ele não faz em nenhuma parábola, e também ele usa o verbo haver. Ele diz assim, havia, então aquilo existiu. Lázaro, que foi um crente em Cristo, que morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, ou seja, todos os que têm fé em Cristo são filhos de Abraão, tanto no antigo pacto quanto no novo, tanto na lei, tanto no Antigo Testamento como na graça, todos os que têm fé são filhos de Abraão. Eles estavam naquele lugar denominado paraíso. A Bíblia não dá muitas orientações sobre isso, mas ali era um lugar chamado paraíso. Jesus, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, que os santos morreram sem a concretização da promessa, mesmo tendo tido bom testemunho. Eram homens e mulheres que andavam com Deus, dos quais o mundo não era digno, Hebreus capítulo 11. Jesus então vai, só que ainda não havia feito a expiação, o homem ainda estava destituído da vida eterna, porque isso foi privado no Jardim do Éden. Quando Jesus morre, então ele proporciona a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isso é graça, o caris, que é o favor imerecido de Deus. Efésios 2:8. Em Efésios 4, ele vai, prega e diz para eles que foi cumprido, então ele leva cativo o cativeiro. Apresenta para Deus as primícias, ou seja, de uma só colheita, que Jesus diz lá em João capítulo 4, verso 35 a 38, olhai para os campos e vejam como é a colheita, já está pronta. Olha o que diz o texto em João capítulo 4, a partir do verso 35, Jesus diz assim, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Jesus cumpriu essa festa na primeira etapa da colheita de almas, quando diz em Levítico capítulo 23, verso 9, disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote,
este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Jesus apresenta então a Deus as primícias da sua obra do sacrifício expiatório e da reconciliação que Deus fez consigo mesmo, todas as coisas por meio da cruz de Cristo. Esta é a primeira etapa da colheita de almas. A segunda etapa da colheita de almas, e aqui eu estou falando por alto, nós temos toda uma complexidade das 70 semanas de Daniel, do período da última semana de Daniel, da diáspora dos judeus, e portanto abriu-se o espaço para os gentios, Romanos capítulo 11, de um reino futuro que será restaurado a Israel, de Mateus 23, 39, Atos 1, 6, Atos 15, 16, então não estou falando sem conhecimento aqui não, estou falando aqui por alto de como será a colheita de almas. Passados esses 2000 anos, ou mais ou menos, ou um pouco mais, haverá um período de tribulação. Só que antes desse período de tribulação, em que a Bíblia deixa muito claro que é a igreja de Cristo, por causa das 70 semanas de Daniel, e porque é Deus quem trará a ira sobre a terra, e porque esse período de 7 anos, divididos em 3, 1260 dias, 42 meses, para que se cumpra a profecia de 490 anos de Daniel 9, 24, a igreja não foi mencionada, só para o povo judeu e a cidade santa, por causa da promessa feita aos patriarcas. Mas isso é por alto. Então a primeira etapa da colheita, Jesus, na festa das primícias, ele apresenta a Deus, na sua ressurreição, os primeiros frutos. Assim era feito aqui, nas festas de Israel. Aí nós vamos passar 2000 anos e vamos chegar no período da festa das trombetas. Um calvinista disse uns dias atrás, peraí, mas a igreja passa pela tribulação porque a festa das trombetas, porque se 1 Coríntios 15, 52 fala que a última trombeta vai soar, então é no período de tribulação, porque a trombeta lá, são 7 e a última soa, nós estamos lá no final da tribulação. A Bíblia fala de tocar a trombeta também de ajuntamento solene. Números capítulo 10, a Bíblia fala das 2 trombetas de prata, em que era tocada essa trombeta para que se levantasse o acampamento, para que partissem, para que não ficassem ali. E nós vemos que o apóstolo João, representando a igreja, e imediatamente após as advertências às igrejas, depois dessas coisas, ele ouve uma voz do céu como de trombeta, dizendo, sobe para cá. E a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17, que a trombeta vai soar. E que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, ou seja, é a segunda etapa da colheita, já no fim dos tempos, que é na colheita de trigo. Olha bem, colheita de trigo, que a Bíblia fala que a igreja ela é um campo de trigo e que tem joio no meio, mas o Senhor tira o trigo. A colheita de trigo, houve uma voz do céu como de trombeta, dada a sua voz de ordem, a sua palavra de ordem, ressoada a trombeta ressoada a trombeta de Deus, a voz do arcanjo, ele virá dos céus com alarido. Porém, o nosso encontro primeiro é nas nuvens do céu, que a igreja irá, se apresentará a Cristo para recebimento de galardões, 2 Coríntios 5:10, 1 Coríntios 3:10 a 16, e para as bodas do Cordeiro, em que o Senhor vai desposar a sua noiva. E depois, no final da tribulação, nós desceremos com ele, já ataviados, adornados, gloriosos, tendo o mesmo corpo do Senhor, que diz em Filipenses 3:21. Dos capítulos 6 a 18 do Apocalipse, a igreja não é mencionada, ela estará no céu. Para tanto, a segunda etapa da colheita, de uma só colheita, mas a segunda etapa é na festa, na colheita de trigo, na chuva serôdia, que é as últimas chuvas, o fim dos tempos, em que o Senhor é chamada a colheita geral. Essa é a segunda etapa da colheita. A primeira das primícias, quando Cristo ressuscitou, ele apresenta a Deus os primeiros frutos. Depois, por toda a escatologia bíblica, nós temos um período de 2000 anos, e no fim dos tempos, no arrebatamento da igreja, é a colheita geral.
Após a colheita geral, nós entramos com o Tratado de Paz assinado, que já está próximo. Todas essas coisas relacionadas à ONU, a 10 reis, a superblocos de nações, a uma só moeda, a um só governo, um só pensamento de Apocalipse 17, 12 e 13, todo o governo da besta, Apocalipse 13, Apocalipse 6, Daniel 9, 27, Daniel 11, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, Mateus 24, 15, Daniel 8, 14, por toda essa questão de um novo templo que será reconstruído. Após o arrebatamento, necessariamente não se inicia a tribulação, ou período de expiação, porque a festa da expiação, porque precisa um tratado de paz ser assinado. A tribulação começa com um tratado de paz assinado, 7 anos para se cumprir as 70 semanas de Daniel. A igreja é arrebatada. Posteriormente, um pouco depois, não sei, se inicia a tribulação. Na tribulação, a terceira e quarta etapa de uma só colheita de cevada e colheita de trigo em períodos de tempo separados, que é as respigas que caem para os estrangeiros, e ali nós encontramos as pessoas que ficam, que não sobem, talvez crentes dispersos, talvez pessoas que vão ouvir falar do evangelho depois, talvez pessoas que não deram crédito. E aí tem toda uma explicação de Mateus 24, 37 e 39, que alguns dizem assim: como pode haver tribulação depois, se a igreja ser retirada antes, se quando Jesus vem destrói tudo como no dilúvio? Ou como podem as pessoas crerem se o Espírito Santo subir com a igreja, como vocês dizem? 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 6. E aí nós temos explicação para isso. Eu até fiz um vídeo falando sobre como as pessoas podem crer. Se a atuação do Espírito Santo não for a mesma de hoje da igreja, principalmente como até século XX. Pelo século XXI, realmente a Bíblia profetiza que seriam poucos salvos já, antes do período de tribulação. No período de tribulação, as respigas, os estrangeiros, e também os pobres. A Bíblia fala que quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro a deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. O pobre na Bíblia sempre foi caracterizado como judeu. Nós vemos na lei as ordenanças para a ajuda ao pobre, para o perdão da dívida ao pobre. Nós vemos quando Jesus fala, sim, dos eleitos, que é a nação dos judeus, a nação de Israel, que depois tem um reino futuro programado já a Israel. Jesus fala, eu uso o vocábulo, né, e não me vereis mais até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Um reino futuro a Israel, de Atos 1, 6, Atos 15, 16. Quando a igreja entrar, ela for arrebatada, Romanos 11, 25. Depois, no versículo 26, diz que todo Israel será salvo, porque de Sião virá o libertador. No versículo 27, a palavra diz que Deus não lembrará mais dos pecados deles. Está falando de Israel. Porque o texto todo de Romanos, o apóstolo Paulo está fazendo distinção escatológica de Israel e igreja. Está falando claramente a distinção. Tanto que nós vemos no versículo 28 de Romanos 11, que se cumpre a eleição incondicional de Romanos 9 e 11. Que Isaac e Esaú estavam ali que ficou com Isaac, Jacó e Esaú, que ficou com Jacó, a descendência da nação de Israel, a formação da nação de Israel. Para tanto, eles não tinham feito nem bem ou mal para que o propósito de Deus quanto à eleição sobre a formação da nação de Israel prevalecesse. E no capítulo 11, no verso 28, Paulo diz, porque quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, ou seja, por causa da rejeição dos judeus, houve salvação para os gentios, mas quanto à eleição, amigos por causa dos patriarcas, por causa da promessa feita a Abraão lá em Gênesis capítulo 15. Todo Israel será salvo. E Mateus capítulo 24, verso 29,
a 31 diz que ele vai recolher então seus escolhidos dos 4 cantos da terra. As respigas dos estrangeiros, colheita de almas. Apocalipse capítulo 20, verso 4. Vi também a alma dos decapitados, ou seja, daqueles que foram mortos por não aceitarem na sua fronte a marca da besta, o número do seu nome, não aceitar o sistema e sim estarem convertidos a Cristo. E também os 4 cantos que eram para os pobres, a 4ª etapa da colheita de almas, portanto, encerrou-se a colheita de almas. E esta é uma explicação de Levítico capítulo 23. Depois de 1000 anos, haverá a segunda ressurreição, que será a ressurreição para condenação dos que não creem em Cristo. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 11 a 15, vai mostrando que todos aqueles que não foram achados inscritos os seus nomes no livro da vida, depois de 1000 anos, a ressurreição acontece e então eles são condenados a passar a eternidade então longe do Senhor na condenação. Então nós temos essa explicação para dentro das festas de Israel, de como era feita a colheita de almas, ou a colheita na realidade dos campos, da cevada, do trigo e as etapas em que elas eram feitas, para colocar aqui numa questão escatológica a colheita de almas. A colheita de almas será exatamente dessa forma. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.